Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu gravei um vídeo que eu falei sobre alguns assuntos e que tratava sobre aquela censura que o livro O Menino Marrom de Zeraldo sofreu numa cidade de Minas Gerais, lá em Conselheiro Lafayette, e o livro foi tirado das escolas porque um pastor pegou um trecho descontextualizado do livro, colocou nas redes sociais e começou a criar um burburinho. E as pessoas que, de modo geral, são guiadas pelas mensagens curtas de WhatsApp e de redes sociais, acabaram indo, alguns pais indo para a Secretaria de Educação exigir a retirada do livro. A que ponto nós chegamos, né? Então, exigir que o livro fosse retirado porque era um livro perigoso, porque falava de racismo e mostrando que as crianças não podem aprender desde cedo a serem racistas, né? Então, o livro tem um contexto nessa pegada aí, né? Mas descontextualizaram a coisa e deu ruim. E aí, conversando e tal, e aí eu havia falado sobre a Bíblia. Eu já tinha conversado em outra oportunidade também com algumas pessoas falando sobre a Bíblia, eu disse que a Bíblia não era um livro para crianças, e de fato não é um livro para criança, né? Então, ou seja, eu vou ler algumas passagens aqui, eu espero que você tire suas crianças da sala ou em outro contexto, porque eu vou ler textos que estão na Bíblia, né, na Bíblia que você tem na sua casa, e que falam coisas terríveis e coisas absurdas. Eu vou ler aqui para vocês verem. Vou ver aqui qual é o que eu vou ver aqui. Deixa-me ver. Vou ler Gênesis 19, do 31 ao 38, só para vocês observarem aqui uma coisa. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: o nosso pai já está velho e não há homens na terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, depois nos deitaremos e por meio dele preservaremos nossa descendência. Naquela noite deram vinho ao seu pai e a filha mais velha foi e se deitou com ele sem que o pai percebesse quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse a mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar vinho a ele também esta noite e você se deitará com ele para preservar viva a descendência de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, né? E a mais nova foi e se deitou com ele sem que o pai percebesse quando ele se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje, né? Naquela época, logicamente, né? A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então aqui, vejam só, eu queria saber se o se o Ló, porventura, o Noé também foi outro que teve relações sexuais aí. Então é complicado. Então, o Ló, por um acaso, moco, é, idiota ou alguma coisa que ele não percebeu que ele estava deitando com suas filhas, mesmo tendo tomado alguma coisa. Então, ou seja, para perceber quem estava deitado com ele, ele não tinha condições, mas para fazer sexo ele tinha, né? Então, ou seja, fez sexo com as duas filhas, e aqui nós temos bebedeira, nós temos sexo ilícito. Isso aqui é sexo ilícito, isso aqui é incesto. Isso aqui é pornografia pura e uma safadeza e ser vergonhice das duas filhas de Ló que planejaram tudo isso. Isso está na Bíblia, né? Então, cuidado quando você for ler a Bíblia para os seus filhos, porque isso aqui está. Então, a sua filha pode se confundir, seu filho pode se confundir. Uai, será que então eu posso fazer
sexo com papai ou sexo com mamãe? Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Né? Uma outra passagem aqui que também está na Bíblia, e eu vou ler aqui, é Samuel. 2 Samuel, do 6 ao 27. Mas eu vou ler só um pedaço aqui, depois eu vou lá para o mais o que interessa. Davi mandou então a mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Né? E aí Davi, aqui nesse contexto, Davi já estava planejando matar Urias, porque Davi queria ficar com a mulher de Urias. E aí eu vou ler aqui embaixo já. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercada a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. Ou seja, Davi planejou a morte de uma pessoa, assassinato, crime. Isso aqui é crime. Isso aqui dá cadeia. Isso aqui é uma espécie de irmãos brasão da vida que planejam matar as pessoas. Então, esse Davi planejou matar esse cara para ficar com a mulher. Tanto é que ele ficou. Ele viu a mulher do palácio dele, ele viu a mulher do cara, ficou todo luxurioso, né? E acabou fazendo sexo com a mulher, até porque ele era o rei todo-poderoso. Né? Então, isso aqui também é crime. Isso aqui seu filho não pode ler na Bíblia de jeito nenhum, senão ele vai achar que pode fazer. Né? Porque se ele vai ler um livro que está falando sobre racismo, ele pode tomar uma atitude, sei lá, inesperada, porque o texto que o pastor recortou lá sobre o livro era um texto em que o menino se sente, vamos dizer assim, menosprezado por uma pessoa, então passa pela cabeça dele algumas coisas, e isso é retratado de forma que a coisa vai tomar um rumo em que a criança vai perceber que isso é totalmente desnecessário, que ele vai ter que lidar com pessoas boas e ruins no decurso do tempo. Mas, e aqui? Né? E aqui? Né? Então vamos ver aqui, tem outra aqui, isso aqui é só algumas delas, tá? Tem muito mais coisas na Bíblia que você nem imagina. Existem muito mais coisas, assim, eu vou ler aqui uma que está em Cântico dos Cânticos, aqui, Cantares 7, diz assim: quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe. Os contornos de tuas coxas são como joias, obra das mãos de artista. Esse é bem poético, bem bonito, né? O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, e o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. Teu pescoço, aqui o negócio é bem sensual, né? O teu pescoço como a torre de Marfim e os teus olhos como as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bet-Raban, ou seja, Bet-Rabim. O teu nariz é como a torre de Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo, e os teus cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Então, assim, isso aqui tá. Tem coisas calientes, né, aqui em Cantares que você pode observar, que são coisas que não são para crianças, porque isso aqui você começa a ler e você fica, de certa forma, bem, né, ativo. Então, porque são poesias com teor bastante erótico, né? Então são cantadas de homens para mulher e de mulher para homens. Então, isso não é para criança, mas isso não tem proibição, isso não tem comoção, os pais não saem desesperados para ir pedir que a Bíblia não seja lida nas escolas, pelo contrário, querem que leia a Bíblia na escola. Se o professor pegar esse texto aqui e for ler, vai dizer que o professor está desvirtuando a Bíblia. É incrível, man. É incrível. Então, ou seja, a Bíblia
é um livro perigoso para crianças menores dos 18 anos. Então, mantenha os seus filhos longe dessa leitura, porque se ele pegar a Bíblia que está na sua estante, está na sua casa, como um livro sagrado, ele vai ler e vai encontrar essas coisas. E o que vai se passar na cabeça dele? Porque da mesma forma que você pode pegar seu filho e falar sobre o racismo, e instruir seu filho sobre isso, pegar o livro, ler com seu filho e ter entendimentos, você pode fazer a mesma coisa com a Bíblia. Só que você não faz nem com o livro nem com a Bíblia. Essa é a realidade. Então é isso, valeu, muito obrigado.